Uma coisa que é muito comum no inglês é o aluno confundir o uso do have e também a contração do verbo have, que a gente também pode fazer. Só que você não pode contrair o tempo todo. E agora, nesse vídeo, eu vou mostrar para você qual que é a diferença para você não errar mais na hora de escrever e também de falar. Eu sou o Teacher Thiago Ferreira e seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu trago tudo do universo do inglês, desde as coisas mais básicas, como o aprendizado de gramática, mas também até as mais sofisticadas, como fonética e o aprendizado do inglês da vida real, com séries e filmes. Vamos agora entender como é que a gente usa esse verbo que ele é tão importante no inglês. A gente sabe que to have significa ter posse de alguma coisa. Então, a gente tem aqui 3 exemplos de frases onde eu utilizo o verbo have. I have a dog. I have a dog. We have time. They have a car. Então, eu tenho um cachorro, nós temos tempo e eles têm um carro. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando a gente tem uma palavra que a gente tem 2 vogais e a última delas é um E, esse ele é sempre mudo. Então, a gente nunca pronuncia. Por isso que quando eu falo a palavra have, eu paro no V. Have, have. E quando isso acontece, a gente sempre junta com a próxima vogal que vem depois. Então, em palavras como have a, eu falo have a, have a. E uma coisa muito interessante é que quando o have vem antes de uma consoante, ao invés de eu fazer o som de V, eu faço um som de F. Então, eu falo we have time. We have time. É a pronúncia que os nativos acabam fazendo quando vão pronunciar essas palavras. E por que eles fazem isso? É porque, naturalmente, a gente tem esse câmbio de fonética, né, de fonemas, quando a gente está falando numa velocidade natural. Entretanto, se a gente está aprendendo inglês como segunda língua, a gente acaba tendo uma certa dificuldade em perceber essas diferenças, o que faz com que a gente tenha um pouco de dificuldade também de entender um falante nativo que está falando num filme, falando numa entrevista, num vídeo ou até com você mesmo na vida real. Então, a gente entendeu a parte da fonética do verbo to have. Se a gente estiver falando have mais uma consoante, a gente faz o som de F. Se a gente estiver falando have mais uma vogal, a gente junta esse V com a vogal have ou have to, ok? Agora, esse daqui é literalmente o verbo ter. Então, ele é o verbo mais importante dessa frase. I have a dog. Se eu tirar esse verbo, não tem mais significado a frase. I, a dog. I, a dog, o quê? Então, esse verbo ele tem um significado importante, relevante para a compreensão dessa frase. Aí o que acontece? A gente tem um outro tipo de verbo to have, que na verdade não é nem o to have, é apenas have, que é um verbo auxiliar. Por que ele recebe esse nome de verbo auxiliar? É exatamente porque ele auxilia o verbo principal, que é o verbo que vai carregar o principal significado ali daquela ação. Então aqui a gente tem 3 exemplos desse verbo. Olha só. I have been. I have been here for an hour. Eu estou aqui há 1 hora. I have been here for an hour. They have seen you before. Eles te viram antes. They have seen you before. You have lived here since 2010. Você vive aqui desde 2010. Então, o que aconteceu aqui? Os verbos que carregam realmente sentido são os verbos estar, que é o been, né? O seen, que é o visto, e o lived, que é vivido. E o have, ele está aqui para auxiliar no tempo verbal. No português, a gente costuma conjugar os verbos. Então, a gente muda verbo por verbo. A gente costuma mudar o finalzinho dele. No inglês, a gente não tem esse problema, o que deixa o inglês, na verdade, muito mais fácil. Porque, tendo essa combinação de verbo auxiliar com verbo principal, você consegue utilizar em qualquer pessoa, ou seja, com qualquer pronome. Então, a gente vai ver aqui, ó, I have been here for an hour. Isso daqui é um verbo modal. Isso significa que eu posso contrair esse verbo.
Quando ele é modal, eu posso contrair. Entendeu a diferença? Se eu estou falando do verbo to have como sendo um verbo principal que carrega a ideia de ter uma posse de alguma coisa, eu não posso contrair. Então fica errado se eu escrever isso daqui, ó. I've a dog. Isso daqui não expressa nenhum significado, então está errado. Isso daqui pode, inclusive, ser uma questão de uma prova, um Enem, um vestibular ou uma prova de proficiência, porque realmente está incorreto abreviar quando você tem o to have. Porém, quando você tem o verbo modal, não só é correto, como também é o mais aconselhável a se fazer. Porque quando a gente está falando um idioma, a gente sempre procura falar da maneira mais rápida. Isso significa que se a gente tem a possibilidade de usar a contração, a gente vai utilizar. Então, I've been here for an hour. They've seen you before. You've lived here since 2010. Tudo aqui eu vou preferir utilizar a contração, tanto no oral, ou seja, na fala, quanto também na escrita. Você fazer a contração em inglês não é sinal de inglês formal ou informal, tá certo? É natural. Você não faz uma divisão. Você pode ter um texto formal e ter a contração numa boa, tá certo? Então, isso daqui é se a frase está na positiva. Mas e se a gente for negar? Aqui a gente também tem uma outra diferença. O verbo to have, a gente precisa do don't, que aí sim ele é um auxiliar. Sempre que a gente vai negar no inglês, a gente precisa ter um verbo auxiliar que vai estar na negativa. Então, quando eu quero falar que eu não tenho um cachorro, eu falo I don't have a dog. Se eu quero falar que eu não tenho tempo, eu falo que nós não temos tempo, eu falo we don't have time. Se eu quiser falar que eles não têm um carro, eu vou falar they don't have a car. E uma outra dica de pronúncia, a gente costuma sempre derrubar o som do T no inglês quando o T está no finalzinho da frase, tá certo? E a próxima letra é uma consoante. Então aqui, ao invés de eu dizer I don't have a dog, eu vou falar I don't have a dog. I don't have a dog. Eu não tenho um cachorro. I don't have a dog. É assim que os nativos vão falar. Todo mundo vai falar assim, tá certo? We don't have time. They don't have a car. Então, para eu negar o verbo to have, eu preciso usar o don't. Isso daqui é mais uma prova de que esse verbo ele é um verbo principal, de significado na nossa frase. Porém, quando eu estou usando o verbo auxiliar, ele para ser negado, a gente só coloca o not junto. Isso daqui, ó, é o not. I have not been here for an hour. Eu não estou aqui faz uma hora. I have not been here for an hour. O que acontece? A gente também gosta muito de abreviar o nosso modal com o negativo. Então, eu coloco um apóstrofe aqui para demonstrar que eu tirei o O e eu junto com o verbo modal. Então, o que aconteceu? I haven't been here for an hour. Eu não tenho estado aqui por uma hora, ou melhor, eu não estou aqui há uma hora. They haven't seen you before. Eles nunca te viram antes. You haven't lived here since 2010. Você não vive aqui desde 2010. Então, esse é um outro indicativo de que esse have é um verbo modal, porque a gente vai negar junto a ele e não separado, como a gente fez no verbo have, quando ele é o principal. Agora, a gente vai ver quando a gente tem os casos de he, she, it, porque esse daqui é um dos pouquíssimos verbos que a gente tem que conjugar na terceira pessoa. Então, se eu estiver utilizando o verbo to have, aqui a gente vai mudar para has. He has a dog. She has time. It has a history. Então, isso daqui tem o significado de possuir. He has a dog. Ele possui um cachorro. She has time. Ela possui tempo. Ela tem tempo. It has a history. Isso tem história. Agora, se eu estiver utilizando na negativa, eu tenho que utilizar daí o verbo modal na negativa, que vai ser o doesn't. Então, he doesn't have a dog.
She doesn't have time e doesn't have a history. Então, eu neguei aqui o verbo principal com o doesn't, porque tá na terceira pessoa. E o que acontece se eu estiver utilizando o has como verbo modal? Aí é a mesma coisa da ideia do have. A diferença é que eu vou colocar um apóstrofe S. Então, he has been here for an hour. Eu só vou falar he's been here for an hour. He's been here for an hour. She's seen you before. She's seen you before. E olha só como eu emendo esse S com o S do seen. She's seen you before. É quase como se eu não falasse esse S. She's seen you before. Mas, Thiago, como é que eu vou saber que o S está lá? Porque o meu verbo principal, ele está conjugado no particípio. Sempre que eu utilizo o have ou o has como verbo modal, o meu verbo principal, ele está no particípio. Ou seja, do inglês que a gente tem pouquíssimas conjugações, essa daqui é a terceira coluna. Então, é sempre na terceira coluna que vai estar o meu verbo na frase quando eu tenho o have ou has. E depois, it's lived here since 2010. Isso vive aqui, mora aqui, não sei, desde 2010. E se eu for negar, a mesma ideia. He hasn't been here for an hour. She hasn't seen you before. And it hasn't lived here since 2010. Então, quem vai receber a negativa é o has. E não a gente não vai ter que colocar um outro verbo modal para negar. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Já me segue aqui no canal para você aprender inglês dessa forma leve e gostosa. E se você quiser realmente se aprofundar no aprendizado da língua inglesa e quiser aprender inglês, não só a gramática, mas também fonética, aprender vocabulário com filmes e séries, entra para minha turma. Eu vou deixar o link aqui embaixo do meu curso completo de inglês e ainda com um cupom de 30% de desconto para você começar hoje mesmo. Então, mais uma vez, agradeço por você ter ficado aqui até o fim and see you in the next video. Bye bye.